We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city. Bendito Senhor Jesus. E é com grande expectativa que espero por estas noites de culto, confiando que de alguma forma, de alguma maneira, nosso Pai Celestial derrame suas bênçãos sobre nós. E, de vez em quando, tenho oportunidade de vir fazer estes cultos aqui na igreja, com o grupinho dos que são membros aqui da igreja e os visitantes, é claro. E esta não foi anunciada. Era apenas uma reunião de oração normal de quarta-feira à noite, e eu disse, talvez esta noite saibamos se voltaremos. E pensei que tivéssemos decidido isso, talvez, e anunciado para a semana que vem. Ora, não podemos acomodar muitas pessoas aqui, e este tipo de culto, querendo Deus, não é dirigido dirigido à igreja, para o benefício da igreja, onde sentimos que é tão grandemente necessário no momento, em todos os lugares também, é para a edificação do corpo de Cristo. E agora isto, no ensino, tenho realizado cultos de cura há 8 anos sem parar. E então, ensinar será algo novo. E estive pensando esta tarde, quando abri a Bíblia, depois de estar muito ocupado durante o dia, pensei, bem, eu disse às pessoas que ensinaria sobre as 7 eras da igreja, talvez querendo o Senhor. Comecei a ler e fiquei muito feliz quando comecei a ler e pensei, bem, posso abordar tudo isso em uma noite, em 1 hora. Então, não sabia o que o Espírito Santo queria que fizéssemos. Nós não tentamos impor nada, é só, se for a tua vontade, Senhor. Vejam, isso é o melhor. E então, se for a vontade do Senhor, eu gostaria de ensinar esta noite sobre as eras da igreja, e amanhã à noite sobre a marca da besta, e na noite seguinte sobre o selo de Deus. E então, sábado, nosso irmão, o zelador, estava me dizendo hoje, ele disse, se o tivessem sábado à noite e domingo de manhã, geralmente quando os visitantes vêm ao nosso meio, ora, a igreja estaria muito suja e tal. Então, sugeriram que tivéssemos apenas quarta, quinta e sexta-feira, e domingo de manhã e domingo à noite. E eu disse, bem, isso estaria muito bem no que me diz respeito. Então, tentaremos, querendo o Senhor, ter na quarta, quinta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. E talvez domingo à noite possamos fazer um batismo.
visto que as pessoas já estão pedindo para ser batizadas. E então, agora, e tentaremos todas as noites começar bem na hora, às 7:30, e chegarei à plataforma às 8 horas. Devemos nos retirar do tabernáculo às 9:30, querendo o Senhor, para que sei que vocês trabalham e respeitamos isso. E agora, estas pequenas mensagens do livro de Apocalipse são dirigidas à igreja. E gostaria que todos tivessem em mente que não são dirigidas à religião de ninguém ou por qualquer outro motivo. Apenas, com tudo o que sei, a leitura e explicação da palavra de Deus. Estão vendo? Não é para dar vazão a algum motivo egoísta, ou não é dirigido a ninguém, a nenhum indivíduo, ou à igreja de ninguém, à religião de ninguém. E o motivo de eu gostar de ensinar sobre esta revelação aqui no tabernáculo, sendo minha própria igreja, ora, sinto-me como em casa e vocês sabem, dou às minhas ovelhas o tipo de dieta que acho que lhes é necessária, vocês sabem. Alguns longe, as pessoas, às vezes, é preciso pôr um pouco de sal quando a alfafa está um pouco mofada, vocês sabem. Pode fazer mal às ovelhas se não puser. Então, de vez em quando talvez a alfafa fique um pouco mofada na igreja e pequenas divergências surgem, então acho que até um pouco de sal dá um sabor, não acham? Isso até que evita adoecerem. Então, agora, rogamos que Deus nos abençoe nestes esforços e... Quantos? Apenas sentindo, como homens e mulheres, como somos, eu gostaria de estudar amanhã à noite sobre isto. Qual é a marca da besta? Há muito sobre isso na Bíblia. Quem a tem e quem a terá. E então, a seguir, virá um tempo em que isso acontecerá. E não sei, pode ser agora. Vamos olhar e ver, sim, que haverá apenas 2 tipos de pessoas na Terra. E um será marcado com o diabo e o outro com a marca de Deus. E acho que, se estamos chegando a esse tempo, é melhor darmos uma olhada, ver o que é isso, pois com certeza não virá como algo muito grande. A Bíblia disse que viria de modo tão imperceptível que enganaria até os eleitos, se fosse possível. Então, tentaremos, querendo Deus, examinar isso amanhã à noite. Agora, isso é o melhor do meu... Agora, tragam sua Bíblia e seu lápis e papel se quiserem anotar as Escrituras. E se acharem que não é bem isso, escrevam-me um bilhetinho e o entreguem para a noite seguinte. Lembro-me de ter ficado 1 ano e 6 meses neste livro de Apocalipse aqui no tabernáculo. É disso que gosto, do ensino. Gosto muito de ensinar. Oh, que coisa! Eu acho maravilhoso. Isso fornece a base e firma a igreja. E ao pregar, agora, há alguns que são pregadores. Eles podem pregar a palavra com inspiração e aplicá-la ali a certos lugares. Isso aqui é regar as sementes que o professor ensinou. Estão vendo? Agora, é preciso plantar um pouco de semente primeiro e então regá-la, e a rega vem da pregação da palavra. Há uma grande, vasta diferença entre um professor e um pregador. Estão vendo? São 2 dons diferentes do Espírito, juntos, 2 dons diferentes. E humildemente digo isto, mas não tenho nenhum dos 2 dons. Mas o meu, como de costume, é orar pelos doentes. Foi para isso que o Senhor me chamou, e então, desta vez, isso produz um relaxamento da minha mente, ao estudar sobre algo diferente, não tendo cultos de cura divina. Só ensinando a palavra. E, nos damos muito bem aqui. Eu me lembro, vocês têm me suportado por muito tempo nisso, uns 12 anos por aqui. E eu dizia não querendo fazer piada, mas o ensino é tão áspero, eu disse, é como alguém ir à mesa e comer pão de milho e feijão. Agora, é bom para você, mas de vez em quando enjoa um pouco para poder comer algo variado. Um pouco de sorvete com bolo de vez em quando para equilibrar a dieta.
Mas as coisas boas, a moda antiga, o sustentam muito bem e, pelo menos, lhe dão algo de entrada. Agora, nisto, segundo minha humilde crença, estamos vivendo nos dias finais da história do mundo. Quero deixar isso bem claro. Agora, posso estar errado, não sei. Ninguém mais sabe. Jesus disse, nem os anjos do céu saberiam. Ele mesmo não sabia. Ele disse, isso é somente pelo Pai, é o único que sabe. Mas é certeza, é inegável que ele vai voltar. E não consigo ver que falte algo a não ser a vinda do Senhor. Quando olho e vejo a nação está falida, vejo a política falida, vejo os lares falidos, vejo a igreja falida, não há mais nada que possa consertá-la, a não ser Deus. Só isso, pois eles não têm mais nada. A moral da nação está falida e os partidos políticos estão falidos. Quando confiamos tanto em nossa política, estão falidos. Uma pessoa importante da Inglaterra, não faz muito, disse, bem, a democracia é muita conversa e pouca ação. Disse que chegaria o tempo em que estariam de pé em caixas de sabão em campanha eleitoral. Bem, é verdade, mas ele não pensou em sua própria e amada Câmara dos Lordes, como também só falava e não agia. Também foi levada pelo vento. E todo o reino deste mundo será desmantelado. Jesus Cristo governará e reinará. Então, minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Se tudo em volta da minha alma ceder, Ele é toda a minha esperança e suporte. Em Cristo, a rocha sólida, estou firme. Todos os outros terrenos são areia movediça. E, como gostaria que agora estivéssemos começando um encontro de ensino de uns 3 meses para podermos entrar no livro de Apocalipse e ligá-lo a Daniel, a grande visão. Quantos restam no pequeno rebanho aqui, dos que se lembram de quando eu pus o antigo quadro aqui? Sei que o irmão Red estava e vários de vocês aqui quando eu pus o antigo quadro. Agora, o livro de Apocalipse, como é constituído, e Daniel está ligado a ele. Isaías está ligado a ele. Todo o Antigo Testamento está ligado a ele. E é o livro da revelação de Jesus Cristo. Estão vendo? O livro da revelação de Jesus Cristo. E então, aí há 7 igrejas, 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas. Agora, uma trombeta representa guerra, um selo, um mistério desvelando-se. E uma praga é o que segue toda guerra. E com a ajuda de Deus e com o livro da história, consigo lhes provar que estamos vivendo na 7ª trombeta para a 7ª praga e o 7º selo ser aberto e a 7ª taça ser derramada. Quando a 6ª soar, entraremos nisso, talvez, no selamento, na sexta-feira à noite, quando a Primeira Guerra Mundial, aquela 6ª trombeta soou de acordo, exatamente de acordo com o tempo em que Deus falou dela. Exatamente, geograficamente, seguindo o selo antes disso. E quando o mistério foi revelado ali para o batismo do Espírito Santo, e as pessoas então, como a igreja não avançou, e os que estavam avançando se recusaram a andar na luz e recuaram. E a praga se abriu naquele tempo e se derramou sobre a terra, que foi a gripe, que matou todas as pessoas como fez, milhares e milhares. E então chegou a esta última era, onde estamos aqui. E venham e ouçam o que o Senhor tem a dizer sobre isso em sua palavra. Agora, isso não é invenção minha. Vou ler como um jornal direto da palavra de Deus. Assim, esta é a sua revelação direta à igreja. A igreja. A revelação de Jesus Cristo à igreja. Agora, antes de falarmos com ele ou falarmos dos seus escritos, inclinemos a cabeça e falemos com ele um pouco em uma palavra de oração.
Nosso bondoso Pai Celestial, ao inclinarmos solenemente a cabeça ao pó de onde fomos tirados e ao qual retornaremos algum dia, se tardares, nós nos inclinamos em humildade para pedir que estejas perto de nós esta noite para nos abençoares. Posso abrir as páginas desta Bíblia, mas não há homem que possa abrir o livro ou desatar seus selos. E está escrito aqui: aquele que tirar dela a sua parte será tirada do livro da vida, e quem acrescentar a ela, as pragas de Deus serão derramadas sobre ele. Pai, percebendo como homens e mulheres mortais sentados aqui esta noite, sabendo que somos um povo com destino à eternidade, Deus, que venha o Espírito Santo, o escritor desta Bíblia, e abra estas páginas para nós. E que teu humilde e inútil servo pregue como um moribundo a moribundos, como se este fosse o último culto que eu teria deste lado da eternidade, a última noite em que nos reuniríamos, e que cada um dos leigos haja esta noite como se este fosse o último sermão que ouviriam. Deus, tira toda a tolice, torna-nos sinceros, sabendo que temos de responder no juízo de Deus algum dia. E nossa atitude para com Ele e Sua palavra agora determinará nosso destino eterno. Assim, Pai, de coração trêmulo, vimos a Ti e pedimos que o Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, tome a palavra de Deus esta noite e a dê a todo o coração conforme temos necessidade. Pois pedimos em Seu nome. Amém. Pode parecer um pouco estranho para mim, agora, tentar começar a abrir um assunto para ensinar, pois tem sido sempre sobre cura divina nos últimos anos. E então, não sobre profecia de modo algum, e então passando direto à fila de oração. Mas agora, esta noite, queremos entender o contexto do livro que estamos pedindo a Deus para abrir para nós, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Este livro foi escrito por volta de 96 depois de Cristo, de acordo com os escritores, e foi João, o amado. E ele teve esta visão na ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu com uns 24 quilômetros ou algo assim em volta de circunferência, um lugar muito rochoso, cheio de serpentes e tal, e a nação romana usava como Alcatraz, como a que temos hoje, um lugar de exílio de criminosos que o governo não conseguia controlar. E este livro foi escrito pelo último dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredita-se ser o amado que se reclinou no seu seio, depois da ressurreição. E ele disse: que te importa que ele fique até que eu venha? João morreu idoso. Cada um dos mártires selou seu testemunho com o próprio sangue. João, seu destino se cumpriu assim. Ele foi capturado e fervido num barril de óleo por 24 horas, de óleo fervente, e sem lhe causar danos. E o puseram na ilha, como comumente se acredita, como feiticeiro. Ele enfeitiçou o óleo para que não o queimasse, disseram. Claro, foi o poder de Deus. Isso. Não se pode tirar o Espírito Santo de um homem fervendo-o. Ora, então, tentaram tirá-lo dele fervendo-o, mas Deus não permitiu. E ele tinha uma obra para ele fazer. E até que Deus terminasse de usar o seu homem, não havia nada que pudesse incomodá-lo. Só isso. Agora, João, sendo idoso, segundo os historiadores, ele foi levado à igreja para pregar. E ele era tão velho que a única coisa que dizia era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu lhes digo, é algo muito bom para se pregar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. À medida que envelheço no ministério agora mais ou menos no meu 21º ano,
Penso o tempo todo enquanto prossigo, que isso, quanto mais penso no Senhor Jesus, mais começo a ver que é o amor que cobre tudo. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora, leremos apenas alguns versículos aqui para começar, e então entraremos direto no ensino da igreja. E então tentar trazê-lo a um ponto, querendo Deus, neste tempo que tenho, para chegar aonde possamos chegar e falar de a marca da besta amanhã à noite. Agora, isto é para a igreja. Agora, vou tentar concluir, pelo menos a igreja de Éfeso, a primeira igreja e a última igreja em que estamos vivendo agora, a igreja de Laodiceia, agora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviou seu anjo e as notificou pelo seu anjo a João, seu servo. Agora, a Escritura nos dá um começo aqui, é revelação, ou a palavra revelação significa algo que é revelado. Revelação de Jesus Cristo, dada a João. E um anjo foi enviado para dar testemunho ou para notificar disso. E testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e das coisas que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Quantos gostariam de ter uma bênção? Então leiam isto, vejam. Aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em outras palavras, não que o tempo estivesse próximo naquela época, mas o tempo está próximo quando veem esta palavra se cumprindo, quando dá completa revelação. Quando Deus começou como um artista desenhando um esboço de algo, ele começou a preencher suas partes. Você pode começar a ver isso tomar forma. E quando você começa, no início do livro de Apocalipse, você vê Jesus Cristo começar a tomar forma. E no final dele, você o vê completo, sentado com sua igreja, glorificado. Todos os dias de pecado e angústia e tentações terminaram, e Cristo está sentado com sua igreja nos grandes céus acima. Muito bem, versículo 4. Ouçam, João, as igrejas. Agora este é João falando. Primeiro foi Deus apresentando a revelação de Jesus Cristo. Segundo, João, as igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante de Deus. Oh, se tivéssemos um quadro negro aqui agora para desenhar um pouco, vejam, os 7 Espíritos que estão diante de Deus. Agora, para economizar um pouco de tempo, e crendo que sabendo que não citaria nada errado por nada mesmo, e se tiverem uma pequena dúvida sobre isso, anotem, e então me perguntem, e eu lhes darei a escritura para isso. E agora, visto termos de nos apressar para entrar nisso, tão pressionados pelo tempo, agora, os 7 Espíritos que estão diante de Deus. Estes 7 Espíritos foram representados como os 7 Espíritos que seriam enviados para as 7 eras da igreja. 7 Espíritos diante de Deus. Poderíamos pegar do Antigo Testamento e tomá-lo lá se tivéssemos tempo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou. Que coisa! Vejam só como João ficou empolgado ali quando olhou. Ele então começou a falar, disse: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Ele nos fez sacerdotes e reis para Deus. Nos é plural. Não me fez sacerdote e um rei, mas nos fez, a igreja. Agora, ele está se dirigindo a estas 7 igrejas, pois são 7 eras da igreja. Agora, ele disse:
poder e glória a Ele seja para todo o sempre. Nos fez sacerdotes. Já se deram conta do que é um sacerdote? Qual é o seu ofício? O sacerdote deve fazer sacrifício, fazer intercessão. E lá em Hebreus diz que nós, a igreja, somos o sacerdócio real. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Estão vendo? Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Oferecendo, aqui está agora, oferecendo sacrifícios espirituais. Todo homem e mulher que vem a Deus entra no véu. No Antigo Testamento, havia um véu pendurado entre o lugar santo e o santo dos santos. Somente Arão, sozinho, deveria entrar lá uma vez por ano. Mas todo homem que se tornava sacerdote podia comer um pouco, ou provar do maná original que Moisés e Arão recolheram no primeiro dia em que o maná começou a cair do céu. Quando atravessaram o Rio Jordão, os inimigos estavam mortos atrás deles. E no dia seguinte, eles saíram, e no chão havia flocos. Deus fez chover do céu. Chamaram isso de maná. Tinha gosto de mel. E as pessoas deviam pegar o suficiente para aquele dia. Se guardavam, ficava contaminado. E Deus disse a Moisés e Arão que saíssem e recolhessem vários homens cheios, grandes cestos, e o levasse junto à arca, o lugar santo. E ali que todas as vezes depois daquela geração, que toda geração seguinte àquela, enquanto durasse aquele sacerdócio levítico, suponho que todo homem que era elegível para se tornar sacerdote, quando era ordenado sacerdote, ele tinha todo o direito de receber um bocado do maná original. Pensem nisso. Que privilégio os homens pensavam que teriam quando um homem sabia que estava entrando no sacerdócio. Ele receberia um bocado do alimento sobrenatural, sobrenaturalmente assado, sobrenaturalmente preparado, que veio do Deus do céu, que foi sobrenaturalmente conservado. O ministério inteiro é o sobrenatural. Como as pessoas podem dizer que são cristãs e negar o sobrenatural? Eu mesmo não sei como fazem isso. Olhem, mas um sobrenatural, ele experimentava do sobrenatural, assim que se tornava sacerdote. Que belo tipo de agora, em que cada pessoa, naqueles dias, eles tinham de nascer em certa linhagem, um levita, antes de se tornarem sacerdotes. Mas agora é quem quiser venha, entendem? E assim que vem, todavia um nascimento é considerado nisto também. Necessário vos é nascer de novo. E todo homem ou mulher que nasceu de novo do Espírito de Deus tem direito ao maná deste dia. Este maná é o Espírito Santo. Quando Pedro, depois que saíram da grande confusão e o medo saiu deles, e o Senhor os estava abençoando, e o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Eles saíram para a rua e começaram a gritar e a agir como loucos, de tal modo que todas as pessoas acharam que eles estavam embriagados. Ei, queria saber o que vamos fazer a respeito. Até o mundo religioso, então, achou que aquelas pessoas estavam embriagadas. E ouça, meu amigo católico, a bendita Virgem Maria estava com eles. E se ela não pôde ir para o céu até subir lá e experimentar algo que a fez agir como uma mulher embriagada, como você irá para lá com menos do que isso? Mas ela recebeu algo. 120 com as mulheres, Maria Madalena e as demais, e saíram para a rua, agindo como pessoas embriagadas, cambaleando, a ponto da verdadeira
me perdoem a expressão, da igreja sofisticada daquele dia dizer: olhem para eles, isso mostra o que são. Estão todos cheios de mosto, que era aquilo. Agora ouçam, Pedro disse, então começaram a dizer, ele disse: homens de Jerusalém, vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados. Agora, estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui agora. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem. A primeira era da igreja. Ele disse: estes não estão embriagados como vós pensais. Esta é a terceira hora do dia. Os bares nem estão abertos. Como? Bem, esta é a terceira hora do dia. Ele disse: mas isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Está escrito em vossa própria Bíblia. Em vossa própria Bíblia está escrito que isto aconteceria. Ora, ele disse: vós deviam... We are not